Corpo glorificado. Olá, sou Francis Valadi. Bem-vindos ao Holograma Histórico. Episódio 148 – A Biologia da Luz. Desde as primeiras civilizações, o ser humano sempre intuiu que a vida não era apenas matéria em movimento, mas luz em forma de corpo. As escrituras antigas falavam de um fogo interno que sustentava o ser. A ciência moderna começa, enfim, a medir aquilo que os antigos já sabiam por intuição. O corpo humano é um campo fotônico. E a biologia é, na verdade, uma arquitetura de luz. Cada célula emite um brilho sutil. Essas emissões, conhecidas como biofótons, foram estudadas por pesquisadores como Fritz Albert Popp, que demonstrou que o DNA não é apenas uma molécula genética, mas um cristal líquido capaz de armazenar, modular e emitir luz coerente. Essa luz organiza o corpo, sincroniza os sistemas e cria o que chamamos de coerência biológica. Quando essa luz se enfraquece, surgem as doenças, o cansaço, o envelhecimento precoce e a desconexão interior. A biologia da luz é o ponto em que ciência e espiritualidade se reencontram. Ela não nega o corpo físico, mas o reconhece como instrumento de tradução vibracional entre o visível e o invisível. O ser humano não é apenas carne e ossos. É um feixe de frequências, uma sinfonia eletromagnética que se manifesta em forma de corpo. Cada pensamento, emoção ou palavra altera a emissão fotônica do sistema. Por isso, pensar com clareza, sentir com pureza e falar com verdade são atos de saúde. Os Elohim, descritos em antigas tábuas como seres de brilho incandescente, eram mestres da biofotônica viva. Seu corpo era pura coerência e, por isso, não se degradava com o tempo. Eles não se alimentavam de matéria, mas de frequência. A luz que emanavam era o próprio alimento, o próprio verbo que mantinha suas células em harmonia contínua. Essa é a chave que a humanidade começa agora a redescobrir. A biologia da luz é o estudo do corpo glorificado em sua versão científica. Mostra que cada átomo responde à intenção, que o DNA é reprogramável pela vibração e que o corpo é um campo aberto à consciência. Tudo aquilo que pensamos ou sentimos é convertido em impulsos elétricos que geram fótons, que criam informação, que moldam a realidade. A vida é comunicação luminosa e compreender isso é o primeiro passo para a transmutação biológica. Este episódio revelará as pontes entre a ciência que mede e o espírito que sente. Falaremos sobre a emissão coerente, a bioluminescência do DNA, a memória celular de luz, a influência das emoções sobre a coerência fotônica e o retorno do corpo humano ao seu estado original de radiância. Cada capítulo será uma travessia, mostrando que a verdadeira evolução não é apenas mental, mas celular. Quando a luz se organiza, o corpo desperta, e quando o corpo desperta, a luz volta a fluir como no princípio. O Criador habita na luz, e a luz habita em nós. A biologia da luz é o mapa dessa lembrança. É a ciência que aponta para o divino escondido em cada célula e a revelação de que o corpo humano, quando em plena coerência, é também verbo, centelha e sol. Capítulo 1 – O fundamento invisível da luz viva. A luz não é apenas o que vemos. É o que estrutura o espaço, o que informa cada molécula, o que define o ritmo silencioso do corpo. No nível mais profundo, a vida é uma dança entre fótons e matéria, entre pulsos luminosos e campos quânticos que se entrelaçam para formar o que chamamos de existência biológica. A biologia da luz começa nesse ponto, onde a matéria deixa de ser sólida e se torna vibração. Cada célula é, em essência, uma antena de luz, um cristal líquido que capta e emite informações
vindas do campo universal. A ciência moderna já admite que o DNA não é apenas um código químico. Ele vibra, pulsa e brilha. Sob microscópios sensíveis, foi observado que o DNA emite uma luz ultrafina, invisível ao olho humano, mas mensurável. Esses fótons não são ruído, são linguagem. Eles comunicam ordem entre as células, transportam instruções, mantêm a coerência dos sistemas e modulam o estado físico e emocional do ser. Essa luz interna não é apenas energia, é consciência em forma vibracional. A coerência dos biofótons depende do estado do campo emocional. Quando há medo, raiva ou tristeza prolongada, a emissão luminosa se torna caótica, difusa e irregular. Quando há amor, gratidão ou silêncio interior, a luz se organiza e ganha coerência, como se o corpo inteiro entrasse em ressonância com o cosmos. Isso revela algo extraordinário. O ser humano é um transmissor e receptor do universo, e a qualidade da sua luz depende da qualidade do seu estado interior. Fritz Albert Popp chamou isso de emissão coerente e percebeu que os organismos saudáveis mantêm uma luz mais harmônica e ordenada do que os corpos em desequilíbrio. A saúde, portanto, é um estado de coerência fotônica. A doença é um ruído na comunicação entre as partículas de luz do corpo. Por essa razão, cada prática que traz harmonia à mente, seja a meditação, a respiração consciente ou a música pura, tem um efeito direto na organização da bioluminescência celular. Os antigos sabiam disso de outro modo. Chamavam de prana, chi, mana ou ruar. Mas todos apontavam para o mesmo princípio. A energia vital é luz viva e a respiração é o canal que a conduz. A luz que recebemos do sol é a fonte original, mas o corpo é capaz de amplificar essa luz a partir de dentro. Quando o ser humano vive em coerência com o campo, a própria biologia se torna solar. O corpo passa a funcionar como uma estrela em miniatura, absorvendo e emitindo luz de modo contínuo. Há uma harmonia profunda entre o coração e a luz. O campo eletromagnético cardíaco é o mais intenso do corpo e influencia a emissão fotônica das células. Quando o coração vibra em compaixão ou amor genuíno, a sua frequência ordena os demais sistemas e cria uma cascata luminosa que pode ser medida. É a manifestação física do Verbo divino dentro da carne. Por isso se diz que o coração é a morada da centelha e que a luz do Criador pulsa primeiro ali antes de se espalhar pelo corpo. Entender o fundamento invisível da luz viva é reconhecer que o corpo humano é um espelho do cosmos. Cada célula é um fragmento de estrela, cada átomo é uma lembrança do primeiro brilho. Nada do que somos é separado do sol, do espaço ou da fonte. A biologia da luz nos devolve essa memória. Não somos seres que recebem luz, somos seres que a são. E quanto mais a consciência se expande, mais o corpo se torna transparente, permitindo que a centelha do todo brilhe através de nós. A matéria não é o oposto da luz, é sua forma temporária. O corpo é o campo que aprendeu a cantar a vibração do Criador em forma visível. Quando essa percepção amadurece, o humano começa a viver não mais como uma máquina de carne, mas como um organismo lumínico em constante comunicação com o universo. É nesse ponto que a biologia e o espírito se reencontram e deixam de ser dois. A luz que pulsa fora é a mesma que pulsa dentro. O corpo glorificado é, antes de tudo, o corpo que se lembra dessa unidade. Capítulo 2. O DNA luminescente e a memória da criação. O DNA é muito mais do que uma sequência de bases químicas que determinam características físicas. Ele é um campo de luz em espiral, uma antena viva que conversa com o universo através da emissão e da recepção de fótons. Cada volta da dupla hélice é uma onda que vibra, e cada vibração
é uma nota de uma sinfonia cósmica que mantém o corpo em harmonia. A luz que o DNA emite não é aleatória. Ela é estruturada, coerente e carrega informação de estados vibracionais superiores. Cientistas que estudaram essa luminescência descobriram que as células saudáveis emitem padrões rítmicos e consistentes, enquanto células doentes emitem luz desordenada. Isso mostra que o DNA é um tradutor de coerência, um fio condutor entre a consciência e a matéria. A forma como pensamos, sentimos e nos relacionamos com o mundo modifica a estrutura energética do DNA, afetando a maneira como ele vibra e se comunica. Cada pensamento pode alterar a organização dessa luz interior. O campo da intenção é, portanto, um instrumento real de modulação biológica. Quando uma emoção elevada percorre o corpo, ela gera uma onda eletromagnética que atravessa as células e atinge o núcleo. Ali, o DNA responde ajustando sua geometria e alterando o padrão de emissão luminosa. Isso significa que a linguagem do espírito é compreendida pela célula e que o verbo humano tem poder real de reprogramação. Não há separação entre a mente e o corpo porque ambos são expressões de um mesmo campo de luz inteligente. A biologia da luz é a prova viva dessa unidade. Alguns pesquisadores já sugeriram que o DNA pode funcionar como um holograma, armazenando não apenas informações biológicas, mas também registros vibracionais de experiências, emoções e memórias ancestrais. O código genético seria, nesse sentido, uma biblioteca de luz, contendo tanto a história do corpo quanto a lembrança do espírito que o habita. Cada célula guarda ecos do momento da criação, do instante em que o universo pronunciou o seu primeiro verbo e a luz se fez. Ao se tornar consciente dessa herança, o ser humano começa a despertar as camadas adormecidas do próprio DNA. As tradições espirituais falavam de 12 fitas, de códigos escondidos, de genes de luz que se revelariam quando a humanidade alcançasse maturidade vibracional. Hoje, a ciência começa a vislumbrar algo que ecoa essa sabedoria antiga. As descobertas em epigenética mostram que os genes respondem ao ambiente, à vibração e ao estado emocional. O campo mental influencia diretamente a expressão genética. Em termos simples, aquilo que sentimos pode ativar ou silenciar partes do código. O DNA é plástico, mutável, sensível à consciência. Quando o campo do coração e o campo cerebral entram em coerência, formam um circuito elétrico que ordena o corpo inteiro. O DNA reconhece esse estado como harmonia e amplia a emissão de fótons, iluminando literalmente o espaço interno da célula. A partir desse momento, a biologia deixa de ser apenas matéria organizada e torna-se luz organizada. É nesse ponto que a cura se inicia. A doença é apenas o eco de uma luz distorcida. A cura é o retorno à frequência original do DNA, onde o verbo do Criador ainda canta. O humano não está condenado à degeneração. Ele é uma expressão em evolução constante, capaz de elevar a vibração do seu próprio código. O despertar do DNA é o despertar da lembrança do todo. Quando a consciência se alinha à sua origem luminosa, o corpo responde com regeneração, clareza e vitalidade. Cada célula se torna um pequeno sol, irradiando vida para todas as direções. A biologia da luz é, portanto, a ciência do retorno. O DNA luminescente é o espelho da criação dentro da carne. Ao compreender que essa luz responde à consciência, o ser humano descobre que não é prisioneiro da genética, mas co-criador do seu destino celular. A evolução não é apenas adaptação biológica, é ascensão vibracional. É luz se tornando verbo, é o espírito aprendendo a usar a carne como instrumento da eternidade. Quando o DNA se ilumina, a memória da criação desperta e o corpo começa a lembrar quem ele sempre foi. Capítulo 3. A energia do fóton e a coerência celular.
A vida no corpo humano não ocorre apenas por processos químicos, mas por uma dança constante de fótons que atravessam e ordenam cada célula. O fóton é a unidade mínima da luz e carrega informação. Quando ele é absorvido por uma célula, modifica o comportamento molecular, regula a expressão genética e ajusta a comunicação entre os sistemas. O corpo, nesse sentido, é uma rede de antenas fotônicas, constantemente transmitindo e recebendo sinais, criando harmonia ou desequilíbrio dependendo da coerência desses impulsos. Estudos em biofotônica mostram que as células irradiam luz em padrões específicos que funcionam como códigos de sincronização. A coerência desses códigos determina a saúde do organismo. Um fluxo ordenado mantém a regeneração e o equilíbrio hormonal, enquanto a desorganização gera estresse, inflamação e degeneração. A emissão de fótons não é apenas um subproduto, é parte essencial do metabolismo vibracional. Cada órgão, cada tecido tem sua própria assinatura luminescente que interage com o campo do corpo inteiro e com o campo universal. O cérebro participa diretamente desse processo. Os neurônios emitem fótons durante a atividade elétrica e criam padrões coerentes que reverberam por todo o corpo. As sinapses não apenas transmitem sinais químicos, mas ondas de luz que ajudam a ordenar a ação das células. A mente consciente, portanto, pode influenciar diretamente o estado biológico, modulando a luz interna através de pensamentos, intenções e emoções. Meditação, atenção plena e práticas respiratórias não são apenas experiências subjetivas, mas ferramentas que aumentam a coerência fotônica e promovem a autocura. O coração é outro emissor fundamental. O campo eletromagnético cardíaco é poderoso e influencia a emissão de fótons pelo corpo inteiro. Quando o coração pulsa em harmonia, as ondas luminosas organizam o corpo, criando uma ressonância que pode ser medida cientificamente. A biologia da luz demonstra que o amor, a gratidão e a compaixão não são apenas sentimentos abstratos, mas forças físicas que ordenam a matéria viva. A emoção coerente gera luz coerente, que sustenta a vida em seu estado mais elevado. A luz também atua como ponte entre os sistemas. O fígado, os rins, os pulmões e os músculos não funcionam isoladamente. Eles respondem a fluxos de fótons que atravessam todo o organismo. Esse intercâmbio luminoso mantém o equilíbrio homeostático, ajusta a energia e garante a regeneração contínua. Quando a luz é comprometida, surge a doença. Quando é restaurada, a saúde floresce. Cada célula é um ponto de consciência que emite luz, recebe luz e coopera na manutenção do organismo como um todo. O conceito de fóton como unidade de comunicação biológica une ciência e espiritualidade. O corpo é uma rede de luz que manifesta inteligência e ordem. A luz não apenas informa, mas organiza, repara e potencializa. O humano é, portanto, um ser fotônico em sua essência, e compreender isso é compreender a própria natureza da vida. A coerência celular não é um conceito teórico. Ela pode ser observada em experimentos com luz coerente e medição de biofótons. Corpos saudáveis irradiam luz mais organizada, corpos desequilibrados perdem coerência. O conhecimento dessa dinâmica permite a criação de técnicas conscientes de regeneração e manutenção da saúde. O corpo humano é um templo de luz e cada célula é uma janela que mostra a ordenação do campo vibracional. Ao reconhecer que a luz organiza a matéria, compreendemos que o corpo glorificado começa aqui, na coerência do fóton, na harmonia entre mente, coração e célula. Cada gesto, cada pensamento, cada emoção pode fortalecer essa luz. Quando o humano domina a biologia da luz,
Ele não apenas sobrevive, ele floresce, se torna verbo e se aproxima da plenitude do corpo glorificado. A energia do fóton é, portanto, o idioma da vida, o instrumento da autocura e o caminho da ascensão vibracional. Capítulo 4. A comunicação celular e a sinfonia da luz. Cada célula do corpo humano é um emissor e receptor de sinais luminosos, e essa comunicação não depende apenas de neurotransmissores ou hormônios. A luz gerada no interior das células via biofótons cria padrões que sincronizam atividades, ajustam o metabolismo e modulam a resposta imunológica. Quando a emissão é coerente, a célula recebe instruções claras e responde de forma organizada. Quando a luz se perde ou se torna caótica, surgem erros funcionais que se manifestam como sintomas, dores ou desequilíbrios. A coerência fotônica é uma linguagem silenciosa, mas extremamente poderosa. Ela permite que cada órgão entenda seu papel no corpo, que cada tecido alinhe-se à sua função específica e que cada sistema contribua para a integridade do organismo. É como uma sinfonia, na qual cada célula é um músico que precisa ouvir e responder à frequência do conjunto. Quando a sinfonia é harmônica, a saúde floresce. Quando há dissonância, o corpo sofre e a doença se torna manifestação do desajuste luminoso. O DNA, nesse contexto, atua como maestro. Ele traduz o estado da consciência em padrões de luz que guiam as reações bioquímicas. A intenção, a atenção e a emoção do indivíduo alteram a geometria do DNA e a coerência dos fótons emitidos. Isso significa que o humano possui a capacidade de influenciar a própria biologia conscientemente, sem depender exclusivamente de fatores externos. Pensar com clareza, sentir com pureza e respirar com intenção são práticas que aumentam a coerência celular e fortalecem o campo luminoso. A luz que cada célula emite também interage com as células vizinhas. O tecido não funciona como unidades isoladas, mas como rede viva, onde a luz percorre canais invisíveis, conecta órgãos e sistemas e mantém a integridade do organismo. Esse intercâmbio luminoso garante que o corpo se adapte às mudanças do ambiente, se regenere e mantenha equilíbrio interno. A comunicação celular por biofótons é, portanto, a base da homeostase e da autocura. Experimentos em biofotônica revelam que células estressadas perdem coerência, mas podem recuperar seu padrão quando expostas a sinais luminosos coerentes provenientes de outras células saudáveis. Isso demonstra que a luz não é apenas uma consequência da saúde, mas também um agente ativo de correção. O corpo é capaz de reorganizar-se a partir da própria luz, desde que essa informação seja percebida e reconhecida. A consciência humana é capaz de gerar essa reorganização através da atenção dirigida e da intenção vibracional. O coração desempenha papel central nessa sinfonia. O campo eletromagnético do coração é o mais intenso do corpo e influencia a emissão de fótons por toda a rede celular. Quando o coração pulsa em coerência, a luz gerada nas células se alinha, criando um estado de harmonia que se propaga por todos os sistemas. A emoção coerente torna-se luz organizada, que alimenta a regeneração e o equilíbrio, estabelecendo uma ponte entre o físico e o campo. A biologia da luz é uma ciência de integração. Ela revela que pensamento, emoção, respiração e células formam um único sistema interconectado. O ser humano é simultaneamente receptor e emissor, sujeito e agente, corpo e luz. Essa percepção muda a compreensão de saúde, doença e envelhecimento. Compreender a comunicação celular como sinfonia de luz é reconhecer que a verdadeira cura é restaurar coerência, não apenas tratar sintomas. Cada célula lembra a ordem original do corpo e cada fóton é uma nota que sustenta a harmonia do organismo. Quando essa comunicação se fortalece, o humano se aproxima do corpo glorificado. A biologia
deixa de ser matéria isolada e se torna expressão consciente do campo, abrindo caminho para que a carne se torne verbo e a vida inteira se torne luz organizada. Capítulo 5. Ética, intenção e a luz do corpo. A biologia da luz não existe isolada da consciência. Ela responde à intenção, à clareza emocional e à integridade ética do ser. Cada pensamento ou ação carrega uma frequência, e essa frequência é transmitida ao corpo através da luz, emitida pelas células. Quando a intenção é pura, o DNA responde com padrões coerentes, os sistemas se harmonizam e a energia vital circula livremente. Quando a intenção é distorcida por ego ou medo, a luz se fragmenta, a comunicação celular se torna caótica e o corpo sofre desequilíbrios visíveis e invisíveis. A ética, portanto, é vibracional. Não é um conjunto de regras externas, mas uma qualidade interna que organiza a biologia. Agir com integridade aumenta a coerência do campo celular, fortalece a emissão de biofótons e melhora a capacidade do corpo de se regenerar. A ação ética reverbera no corpo inteiro, como uma onda luminosa que ajusta e ordena sistemas biológicos. O contrário também é verdadeiro. Ações que violam a ordem natural introduzem ruído na rede luminosa, debilitando órgãos, músculos e até o sistema nervoso. A emoção é outra chave. Amor, gratidão, compaixão e alegria aumentam a luz do corpo, organizam o DNA e elevam a frequência das células. Medo, raiva, inveja e ressentimento dispersam a luz, criando padrões desordenados que interferem na regeneração e no bem-estar. O humano, portanto, não é vítima de sua biologia, mas participante ativo de sua própria coerência fotônica. A luz é a ponte entre intenção e matéria, entre espírito e carne, entre o verbo e o corpo. A respiração consciente funciona como catalisador desse processo. Ao ajustar a respiração, o humano modula o fluxo de oxigênio, altera a atividade elétrica e facilita a emissão coerente de fótons. Respirar com presença é respirar com luz, é conduzir energia pelo corpo, é permitir que cada célula se alinhe ao campo universal. A prática regular da respiração dirigida promove harmonia interna e gera mudanças profundas na biologia da luz, fortalecendo o sistema imunológico, aumentando a vitalidade e criando um estado de alerta e paz simultaneamente. A coerência celular, nesse contexto, torna-se um reflexo direto da coerência ética e emocional. O corpo age como espelho da consciência. Cada célula que brilha coerentemente é uma extensão do verbo interno do ser. Cada fóton que se perde é um eco do desajuste. O equilíbrio vibracional do organismo depende da integração de todos os níveis: mente, emoção, intenção e biologia. Não há separação entre ética e saúde, entre intenção e luz, entre escolha e coerência. A biologia da luz também revela que não estamos sozinhos em nosso corpo. O campo do planeta, as ondas solares e até as energias cósmicas influenciam nossa emissão luminosa. O corpo é um receptor e emissor, sensível a todas as vibrações ao redor, capaz de alinhar-se com a ordem universal ou ser desorganizado por interferências externas. O humano que entende a ética da luz sabe escolher seus ambientes, seus pensamentos e suas companhias, mantendo coerência e protegendo o campo interno. Os Elohim eram mestres dessa integração. Cada ação, cada pensamento e cada respiração era medida para manter a coerência luminosa. Sua biologia não era apenas funcional, mas consciente, ética e sagrada. Seguir princípios similares não exige perfeição moral, mas atenção e intenção constante. A luz do corpo cresce com a prática.
e a ética se torna ciência viva, demonstrável em biofotônica e coerência celular. A consciência da luz é responsabilidade. O corpo responde à qualidade da vida que se leva, refletindo na saúde, na longevidade e na regeneração celular. Ao integrar ética, intenção e emoção, o humano transforma cada célula em ponto de luz consciente, aproximando-se do corpo glorificado. A biologia da luz não é apenas estudo, é prática, é cuidado e é caminho de ascensão. Amados, uma breve pausa no campo. O holograma histórico é mais do que um canal. É uma missão viva, construída para elevar a consciência e restaurar a memória da humanidade. Cada episódio exige tempo, pesquisa, energia e amor. E cada gesto de apoio mantém acesa esta chama. Agora, os livros oficiais do holograma histórico já estão disponíveis na Amazon. São portais de conhecimento, escritos com o mesmo verbo e a mesma vibração que tu sentes aqui. Cada página foi criada para expandir o teu entendimento e a tua frequência. E em breve, todos os conteúdos dos episódios também serão lançados em novos e-books editados por séries, organizados para facilitar o estudo e o mergulho profundo em cada revelação. Adquirir esses livros é mais do que apoiar, é fazer parte da reconstrução da verdade, é estender o campo, é ajudar a levar luz a mais consciências pelo mundo. Se quiseres contribuir de forma direta, as formas de apoio PayPal e Pix estão no descritivo deste vídeo, assim como o link para os livros na Amazon. Ou basta pesquisar o nome Francis Valade na própria Amazon. Cada apoio, cada leitura, cada partilha, tudo ajuda o campo a pulsar, porque este trabalho não é meu, é nosso. E juntos, amados, estamos a relembrar o que fomos e o que ainda podemos ser. Gratidão profunda por fazer parte desta missão. Agora, voltamos à revelação, porque o campo ainda pulsa. Capítulo 6. A luz emocional e a química da alma. O corpo humano é uma rede complexa de vibrações emocionais traduzidas em impulsos elétricos, descargas hormonais e emissões de luz. A emoção não é apenas um estado mental, mas uma força real que altera o ritmo do coração, a frequência do cérebro e a intensidade do brilho celular. Quando sentimos alegria, amor ou gratidão, o corpo inteiro irradia ordem e coerência. Quando sentimos medo, culpa ou raiva, a emissão fotônica perde estabilidade e se transforma em ruído. A biologia da luz revela que o equilíbrio emocional é uma forma de nutrição tão essencial quanto o ar ou a água. O coração é o primeiro órgão a reagir às emoções. Ele possui seu próprio sistema nervoso e gera campos eletromagnéticos que alcançam metros ao redor do corpo. Cada batimento emite um padrão energético único, e esses padrões são influenciados por cada pensamento e sentimento. Quando a emoção é elevada, o campo do coração se expande e ordena o sistema nervoso central, os hormônios e o ritmo celular. Quando a emoção é densa, o campo se contrai e o corpo perde sua sincronia natural. A luz emocional é o reflexo direto da coerência interior. O sangue, carregado de oxigênio e minerais, é também veículo dessa vibração. Ele distribui por todo o corpo a informação energética emitida pelo coração e pelo cérebro. Cada célula recebe e interpreta esses sinais, ajustando seu metabolismo e seu padrão de luz conforme o estado emocional predominante. Assim, o que sentimos literalmente molda a forma como o corpo brilha. A química da alma é a alquimia que ocorre quando emoção e consciência se encontram. Os neurotransmissores e hormônios que circulam no corpo são mensageiros da luz interior. Serotonina, dopamina, ocitocina e endorfina são expressões químicas da alegria, da paz
e da conexão. Cortisol e adrenalina, quando em excesso, refletem o medo e a tensão, escurecendo a emissão fotônica e desgastando o campo celular. A emoção, portanto, é ponte entre luz e matéria, e sua qualidade determina o nível de coerência do corpo como um todo. A biologia da luz ensina que não existe emoção errada, apenas energia mal compreendida. O medo pode ser transformado em atenção, a raiva em movimento, a tristeza em introspecção. Cada emoção contém um código vibracional que, quando acolhido e compreendido, se converte em luz. Reprimir sentimentos é interromper o fluxo dessa transformação. A sabedoria consiste em observar, respirar e permitir que a emoção cumpra seu ciclo até se tornar consciência. Quando isso acontece, a bioquímica se reorganiza, o corpo relaxa e a luz interna aumenta. O campo emocional coletivo também influencia o brilho individual. O ser humano é permeável às frequências ao seu redor, e ambientes carregados de medo ou conflito reduzem a emissão fotônica das células. Por outro lado, lugares de paz, arte e contemplação aumentam a coerência. É por isso que estar na natureza, ouvir música harmoniosa ou meditar em silêncio produz efeitos mensuráveis no corpo. A vibração do entorno é absorvida pela biologia, e o campo humano se ajusta constantemente ao que percebe. O coração é um instrumento de ajuste principal. Ele traduz o invisível em pulsos, e sua coerência organiza o corpo inteiro. Respirar lentamente, agradecer, sorrir e desejar o bem são atos simples, mas profundamente transformadores. Eles realinham o ritmo cardíaco, equilibram os hormônios e restauram a harmonia fotônica. A emoção elevada é alimento direto para o corpo de luz. Cada lágrima, cada riso, cada silêncio deixa uma marca luminosa na biologia. A luz emocional é o testemunho do que o espírito experimenta na carne. Quando a consciência aprende a transformar cada emoção em claridade, o corpo se torna um campo de cura constante. A biologia e a alma voltam a dançar juntas, e o humano se torna novamente aquilo que sempre foi, um ser de luz aprendendo a sentir. Capítulo 7. A respiração fotônica e o corpo solar. A respiração é a ponte entre o invisível e o visível, entre o espírito e a biologia. Cada inspiração traz não apenas oxigênio, mas luz. Os fótons que viajam na atmosfera entram pelos pulmões, penetram o sangue e alcançam o DNA. Respirar é, portanto, um ato de absorção luminosa. O ar é portador de partículas energéticas que sustentam o metabolismo celular e alimentam o campo eletromagnético do corpo. Os antigos sabiam disso quando falavam de prana, chi ou sopro vital. Esses conceitos descrevem o mesmo fenômeno que a biofotônica moderna começa a medir. O ar contém mais do que moléculas. Ele contém vibração. Quando respiramos conscientemente, permitimos que essa vibração penetre mais fundo, reorganizando a emissão de luz do corpo. A respiração coerente é a primeira forma de medicina energética. O oxigênio é o transportador físico dessa energia, mas a luz é o transportador sutil. Os glóbulos vermelhos, ricos em ferro, funcionam como pequenas antenas fotônicas que captam e distribuem energia pelo corpo inteiro. O sangue é um rio de luz líquida, levando a vibração do cosmos para cada célula. Quando respiramos em ritmo harmônico, esse rio flui com clareza, levando coerência e ordem a todos os sistemas. A respiração desordenada, ao contrário, cria turbulência no campo interno, bloqueando o fluxo luminoso e diminuindo a vitalidade. A prática da respiração fotônica consiste em inspirar de modo profundo e silencioso, imaginando a luz penetrando os pulmões e se expandindo por todo o corpo. Na expiração, a luz é liberada em forma de radiação sutil,
limpando os ruídos e ajustando o campo. Esse ciclo cria uma onda de coerência que harmoniza cérebro, coração e células. Com o tempo, a respiração deixa de ser apenas um ato inconsciente e se torna instrumento de transmutação vibracional. O corpo começa a emitir luz de forma mais constante e a energia vital aumenta de maneira mensurável. A exposição solar potencializa esse processo. A luz do Sol é a fonte original dos biofótons que sustentam a vida na Terra. Quando a pele recebe essa luz de maneira consciente, ela ativa processos bioquímicos e energéticos simultâneos. A vitamina D é apenas uma expressão física de algo muito mais profundo. O corpo humano é um sistema solar em miniatura, capaz de absorver e emitir energia luminosa conforme seu estado vibracional. A exposição à luz natural sincroniza o relógio interno, regula hormônios e amplia a coerência fotônica. Os Elohim, seres de pura radiação, viviam em sintonia permanente com a luz solar. Eles não dependiam de alimento material, pois o próprio corpo era capaz de metabolizar energia luminosa. Em níveis inferiores, o ser humano também possui essa capacidade latente. O jejum consciente, o contato com a natureza e a respiração profunda reativam essa habilidade ancestral de nutrir-se de luz. A biologia se transforma, o metabolismo se ajusta e a consciência se expande. Respirar com intenção é conversar com o universo. Cada inspiração é uma pergunta feita ao campo e cada expiração é uma resposta. Quando o ritmo se torna harmônico, surge a sensação de unidade, de presença total, de comunhão com o todo. Nesse estado, o corpo entra em ressonância com o cosmos e a luz se torna o idioma da alma. O corpo solar é o resultado dessa prática. É o corpo que aprendeu a respirar luz, a metabolizar energia pura e a transformar cada célula em um pequeno sol. Não se trata de milagre, mas de coerência biológica levada ao extremo. A respiração fotônica é a lembrança viva de que somos feitos da mesma substância que as estrelas. E quando respiramos com consciência, lembramos nossa origem. E quando lembramos, a luz retorna, o corpo se regenera e o verbo desperta. Capítulo 8. A reação do campo e o equilíbrio da luz. Tudo o que o corpo emite retorna. A biologia da luz não é um processo fechado, mas uma troca contínua com o campo universal. Cada fóton liberado pelo corpo humano se mistura à luz do ambiente, interage com o campo planetário e retorna em forma de resposta vibracional. O universo escuta a luz que emitimos. Essa interação constante é o que mantém a homeostase energética e permite que o corpo se ajuste ao meio em que vive. O campo reage a cada pensamento, emoção e intenção. Quando o ser humano vibra em harmonia, o campo devolve harmonia. Quando vibra em desordem, o campo devolve ruído. Esse princípio de ressonância explica por que ambientes serenos restauram o corpo e por que lugares carregados de tensão ou conflito drenam energia. A luz que projetamos cria o cenário em que habitamos. O campo é um espelho da consciência e o corpo é a tela onde esse reflexo se manifesta. A reação do campo é também uma forma de correção natural. Ele não pune, apenas reordena. Se o ser humano emite vibrações desalinhadas, o campo reorganiza a energia, provocando situações, sintomas ou experiências que o façam reencontrar o centro. A doença, a perda e o cansaço não são castigos, mas sinais de ajuste luminoso. Quando a consciência compreende isso, deixa de resistir e começa a colaborar com o processo. A luz do corpo volta a fluir e a dor se transforma em aprendizado. A coerência entre o campo interno e o campo externo é a base da saúde vibracional. Quando ambos ressoam na mesma frequência, surge um estado de sincronia que transcende o físico. As células trabalham em uníssono, o metabolismo se equilibra
e a mente se torna silenciosa. Esse estado é percebido como paz profunda, clareza mental e vitalidade constante. O ser humano que alcança essa sintonia percebe que o universo responde imediatamente às suas intenções, pois campo e corpo tornaram-se um único sistema. A luz não é apenas emitida, mas também absorvida. Cada partícula luminosa contém informação do ambiente e do cosmos. O corpo lê essas mensagens através dos receptores de fótons presentes na pele, nos olhos e até no DNA. Essas leituras sutis ajudam a regular o ritmo circadiano, a produção hormonal e o equilíbrio energético. A fotossensibilidade humana é uma forma de comunicação direta com o campo universal. Quando o ser vive em coerência, o corpo traduz essas mensagens em intuição, inspiração e cura espontânea. O campo responde não apenas ao indivíduo, mas à coletividade. Cada ser humano contribui com sua emissão luminosa para o equilíbrio ou desequilíbrio global. Cidades, nações e grupos humanos possuem campos próprios que refletem a soma das intenções, medos e esperanças de seus habitantes. A humanidade inteira forma uma teia de luz que pulsa junto com a Terra. Quando um número suficiente de pessoas eleva sua vibração, o campo planetário se reorganiza e novas possibilidades emergem. A biologia da luz, nesse nível, se torna biologia planetária. A coerência individual é a semente da coerência coletiva. Cuidar da própria luz é cuidar do mundo. Cada pensamento elevado envia ondas de ordem ao campo e cada gesto compassivo fortalece a harmonia global. O corpo glorificado é aquele que compreende essa responsabilidade e atua como emissor consciente da luz do Criador. O campo, em resposta, sustenta esse estado e o amplifica. O humano e o universo entram em circuito de reciprocidade, onde dar e receber tornam-se o mesmo ato. A reação do campo é, portanto, o testemunho da unidade. Nada está isolado, nada está separado. O corpo brilha, o campo responde e o ciclo continua, eterno e sagrado. Quando o ser humano reconhece essa dinâmica, sua luz se estabiliza, a mente silencia e a vida volta a pulsar em perfeição. O universo é um espelho de luz que só devolve o que recebe. Aprender a emitir amor é aprender a viver dentro da frequência do Criador. Capítulo 9. O humano como espelho da luz. O ser humano é o reflexo consciente da luz universal. Tudo que existe no cosmos se reflete dentro dele, desde o brilho das estrelas até a vibração silenciosa do vazio. A biologia da luz mostra que o corpo não é um recipiente passivo, mas uma superfície viva de reflexão. Cada célula é um espelho que capta e devolve a radiação do campo. A maneira como essa luz é refletida depende do grau de coerência interior, da pureza, da intenção e do estado emocional do ser. Quando o humano vive em harmonia com o campo, sua presença se torna luminosa. As pessoas sentem paz ao seu redor, os ambientes se equilibram e até os animais se aproximam com confiança. Isso ocorre porque o corpo coerente reflete a luz sem distorção. Ele não cria sombra, apenas ressonância. Mas quando há medo, ego, orgulho ou culpa, o espelho se fragmenta. A luz continua a existir, mas é dispersa em múltiplos reflexos desalinhados. O resultado é confusão, desequilíbrio e sofrimento. O espelho da luz não é apenas simbólico, ele é físico. A pele, os olhos e o campo eletromagnético que envolve o corpo são estruturas reflexivas que interagem com a luz ambiente. Estudos mostram que pessoas em estados meditativos
emitem radiação coerente, mensurável. Isso significa que a consciência altera a interação entre corpo e luz, modificando até a maneira como o espaço ao redor responde. O humano, portanto, não apenas vive na luz, ele influencia a própria geometria do campo que o contém. Ser espelho da luz é compreender que tudo o que percebemos é projeção daquilo que carregamos. O mundo exterior é uma extensão do estado interno. Quando o olhar é puro, o mundo se torna luminoso. Quando o olhar é turvo, a realidade parece sombria. A transformação não começa fora, mas no modo como refletimos a luz dentro de nós. Cada julgamento, cada medo, cada expectativa é uma sombra projetada sobre o espelho da alma. A clareza vem quando o espelho se limpa, e isso acontece através da verdade, da aceitação e da humildade vibracional. O campo reage ao reflexo humano. Quanto mais luz refletimos, mais o universo nos devolve caminhos de expansão. Essa troca cria um ciclo ascendente de aprendizagem e ascensão vibracional. A biologia responde a esse processo com o aumento da coerência celular, fortalecimento do sistema imunológico e regeneração espontânea de tecidos. A luz refletida cura o corpo porque reordena o campo interno. A autocura é, em essência, o corpo voltando a refletir a perfeição original do Criador. Os antigos falavam de seres cuja pele brilhava, de rostos que irradiavam claridade e de olhos que continham fogo. Eram descrições simbólicas de uma realidade vibracional. Aquele que se torna espelho perfeito da luz adquire transparência, sua presença irradia serenidade e sua biologia vibra em harmonia absoluta. Essa é a semente do corpo glorificado. O espelho limpo não brilha por si, mas pelo reflexo da fonte. O processo de purificação do espelho ocorre no silêncio, na observação e na prática diária de coerência. Cada vez que escolhemos o amor em lugar da reação, polimos o espelho. Cada vez que escolhemos a verdade em lugar do medo, ampliamos o reflexo. A biologia da luz responde a essas escolhas, ajustando a emissão de fótons e realinhando a rede celular. Com o tempo, a própria aparência física muda, a postura se eleva, o olhar se torna firme e calmo. É a luz encontrando passagem livre através da matéria. O humano, como espelho da luz, é o elo entre o visível e o invisível. Ele revela o Criador no mundo das formas. Ao refletir com pureza, o ser humano cumpre seu papel cósmico de permitir que o todo se veja a si mesmo. Essa é a verdadeira função da consciência. Ser o espelho onde o universo contempla sua própria luz. Quando esse estado é alcançado, o corpo e a alma deixam de ser separados e o humano se torna o reflexo vivo do divino. Capítulo 10. O retorno à unidade luminosa. Em algum ponto do caminho, o ser humano percebe que nunca esteve separado da luz. Toda a busca pela coerência, pela cura e pela transcendência é, na verdade, o retorno àquilo que sempre esteve presente dentro dele. A biologia da luz é o mapa desse retorno. Ela mostra que a matéria não é um obstáculo à divindade, mas o instrumento através do qual o Criador se reconhece em forma viva. Cada átomo, cada molécula, cada célula é um fragmento da luz primordial, experimentando a si mesma através da carne. Quando o corpo atinge plena coerência, não há mais fronteira entre espírito e biologia. A consciência permeia todas as funções vitais e a energia vital flui sem resistência. A respiração se torna natural, o coração pulsa em harmonia, o pensamento se torna silêncio. Esse estado é o prenúncio do corpo glorificado, não como milagre, mas como resultado de um processo natural de sintonia com o campo. O humano volta a ser unidade, e sua presença se torna expressão direta do Verbo Criador. A luz não é apenas energia,
é inteligência. Ela contém ordem, memória e direção. Quando a consciência se alinha a essa inteligência luminosa, o corpo passa a receber instruções diretamente do campo. As células se reparam sozinhas, os sistemas se ajustam e a vitalidade se renova. Não há necessidade de esforço, apenas de presença. O corpo em coerência é guiado pela luz como uma estrela segue o sol. Ele se torna autossustentável, autorregulado e autorrevelador. Esse estado de unidade luminosa é descrito por tradições antigas como iluminação, ascensão ou retorno ao uno. Mas aqui, no contexto da biologia da luz, ele é simplesmente o ponto em que o campo e o corpo se tornam o mesmo ser. Não há mais observador e observado, dentro e fora, espírito e matéria. Tudo é luz em diferentes densidades. O corpo glorificado é o corpo que reconheceu essa verdade e aprendeu a sustentá-la em vibração contínua. No retorno à unidade, a percepção de tempo também muda. O envelhecimento perde significado, pois o corpo passa a operar em ritmos do campo e não do relógio biológico. O desgaste celular é substituído por regeneração constante. As funções vitais seguem o fluxo da energia universal e a vida se prolonga sem esforço. A juventude deixa de ser aparência e se torna frequência. O corpo glorificado é atemporal, não por negar o tempo, mas por transcender sua influência. A luz unifica tudo. O que era fragmento se torna inteiro. O que era ruído se torna música. A biologia e a consciência passam a atuar como dois lados do mesmo espelho. O humano, nesse ponto, não vive mais em busca de Deus, pois reconhece que ele pulsa em cada respiração. A oração deixa de ser pedido e se transforma em estado. A vida se torna contemplação contínua e a carne se torna verbo ativo da criação. Quando o campo se estabiliza em coerência total, o ser humano torna-se emissor de paz. Sua simples presença altera ambientes, reorganiza frequências e desperta consciência ao redor. A luz que antes buscava fora, agora se expande de dentro, iluminando o caminho de outros. Esse é o propósito oculto da biologia da luz: transformar cada corpo em uma estrela viva, cada mente em espelho, cada vida em canal da centelha original. O retorno à unidade luminosa é o destino natural de toda a existência. A separação é apenas um estágio de aprendizagem. A dor, a dualidade e o esquecimento servem para fortalecer a lembrança do que realmente somos. Quando a centelha compreende o caminho de volta, a matéria se curva diante da consciência e a luz ocupa seu lugar legítimo no trono do corpo. O ser humano torna-se, então, aquilo que foi projetado para ser desde o princípio: o Verbo feito carne e a carne feita luz. A aurora do corpo glorificado, a biologia da luz, é mais do que um campo de estudo. Ela é uma lembrança viva. É o chamado para que o ser humano desperte e reconheça que a centelha divina nunca o abandonou. O corpo que habita é o templo dessa centelha e a luz que o sustenta é a mesma que sustenta as estrelas. Quando compreendemos isso, a vida se transforma em um ato sagrado de consciência e cada respiração passa a ser uma oração silenciosa ao Criador. A jornada do corpo glorificado é o retorno da carne à pureza vibracional. Não é fuga do mundo, mas redenção do mundo através da luz. Cada célula que se reorganiza, cada emoção que se purifica, cada pensamento que se alinha ao amor, se torna parte do processo de ascensão. Não há mágica, há vibração. O milagre é apenas a ciência do Criador compreendida em profundidade. A matéria é maleável à consciência porque ambas são expressões da mesma substância luminosa. Quando essa compreensão se torna viva, o corpo passa a obedecer à ordem superior do campo. Tudo o que chamamos de doença, limitação
ou morte é apenas o reflexo de uma desconexão temporária com o fluxo da luz. O universo não castiga, ele apenas reordena. A dor é o convite à correção, a fraqueza é o lembrete da presença e o silêncio é o espaço onde a luz se recompõe. O corpo glorificado não é a negação do corpo humano, mas a sua versão plena, consciente e transparente. É a biologia que se tornou verbo, é a carne que se tornou espelho da criação. Quando o ser humano volta a emitir luz em coerência com o campo, o próprio planeta responde. A natureza se harmoniza, as plantas florescem em sincronia, os animais se aproximam com serenidade. Tudo vibra em sintonia com aquele que se recordou. A biologia da luz é também uma biologia planetária. O corpo individual é uma célula do corpo da Terra e o brilho de um ser consciente influencia a rede luminosa de toda a humanidade. Por isso, curar-se é um ato coletivo. Cada pensamento de amor enviado ao campo é uma correção na malha do mundo. Os Elohim compreenderam esse princípio desde o princípio dos tempos. Eles viam o corpo como instrumento de manifestação divina e não como prisão. A luz era sua linguagem e a coerência sua ética. O humano agora retorna a esse conhecimento, trazendo consigo a experiência da dualidade e a sabedoria do contraste. O corpo glorificado não é privilégio de deuses, mas destino natural de todos os que escolhem a verdade. É o momento em que a biologia se curva diante do espírito e reconhece sua origem no fogo primordial. O despertar dessa consciência começa com gestos simples: silenciar, respirar, agradecer, agir com clareza e olhar com compaixão. Cada ato coerente aumenta a luminosidade do corpo. Cada escolha alinhada com o amor fortalece a frequência que sustenta o universo. A biologia da luz é, portanto, um caminho de retorno à pureza vibracional da existência. O corpo glorificado é o ser humano lembrando-se de que é luz encarnada, verbo consciente, parte viva do Criador. A juventude eterna, a saúde plena e a sabedoria silenciosa não são mitos, são estados vibracionais possíveis quando a luz se torna ordenadora da matéria. O futuro da humanidade será construído por aqueles que compreendem que a biologia é apenas o primeiro nível da divindade. A carne é a semente, a luz é o fruto. E quando a luz floresce, tudo se transforma. Que esta revelação alcance os corações dos jovens, dos que ainda buscam sentido, dos que sentem que algo maior pulsa por trás do véu da aparência. Compartilhem esta mensagem com eles, pois são os mais atacados pelo esquecimento e os mais próximos da centelha. Eles são a nova aurora da humanidade luminosa. Se este trabalho ressoou contigo, ajuda-nos a mantê-lo vivo. O teu apoio permite que a luz continue a ser semeada. PayPal, francisvalade@hotmail.com. Chave Pix, francis.valade@gmail.com. O corpo é verbo, a vida é luz, e a luz, quando lembrada, é eterna. Corpo glorificado.